Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Essa é a Jornada do Herói, um programa onde contamos histórias de transformação de vida através da prática do Tai Chi, do Qigong e da medicina tradicional chinesa. Eu sou o professor Tobias Velho, professor de Tai Chi, Qigong e medicina chinesa. E no episódio de hoje a gente vai conhecer a incrível história de uma pessoa que, através da prática e da respiração Tai Chi, conseguiu controlar e transformar suas crises de pânico e ansiedade, podendo inclusive voltar a cantar em público, uma coisa que ela ama fazer e que ela estava sentindo bastante dificuldade. E graças a essa prática ela conseguiu encontrar esse caminho de novo, né? Então, para a medicina convencional, o pânico é uma patologia que ela pode surgir a qualquer hora, a qualquer momento, né? Pode ser uma crise agora, pode ser uma crise repetida, pode ser uma quando criança e depois de adulto. Então, eles não têm mais ou menos uma origem, né, dessa patologia, de onde que vem isso. Isso pode gerar, inclusive, alguns transtornos a mais, né? Então, agorafobia, por exemplo, que é a fobia de você estar no lugar e ou um lugar muito cheio, você não conseguir fugir, ou você ficar preso em algum lugar e você ter essa síndrome do pânico e você não conseguir se mover, porque quando a gente é acometido por essa patologia, muitas vezes a gente entra em estado de paralisia, né? Então você vai ter essas sensações no corpo, vai ter dificuldade de se movimentar, enfim. E para a medicina tradicional chinesa, que é a nossa área aqui, a gente tem alguns elementos que são muito importantes dentro dessa patologia, né? A medicina chinesa ela é toda baseada na filosofia de Yin Yang. E essa filosofia ela dá origem ao que a gente chama de 5 elementos ou 5 movimentos da medicina tradicional chinesa. E 3 desses movimentos são muito importantes e estão muito envolvidos dentro dessa patologia, né, que é a síndrome do pânico e a ansiedade. Né? Então, para a gente, o pânico ele é um fruto da ansiedade. Né? A gente tem algumas raízes da onde vem a crise e a gente vai estudar isso um pouquinho agora. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês como que é a racionalidade médica chinesa, como que a gente enxerga isso dentro da medicina chinesa. Então, são basicamente 3 elementos aí interagindo entre Yin e Yang. Então, esses elementos eles representam também as funções dos órgãos internos e o aspecto emocional relacionado a cada órgão. Então, por exemplo, a gente tem lá, né, o ciclo de 5 elementos: fogo, terra, metal, água, madeira, fogo. Então, a gente tem um ciclo de geração, um ciclo de dominância, onde um vai ali ajudar a diminuir um pouco os excessos do outro. Então, no ciclo de geração, a gente vai estar nutrindo. Então, por exemplo, a relação da madeira com fogo, a madeira alimenta o fogo, né? E aí você vai ter ali também as relações de controle, né? Onde a água controla o fogo. E especialmente são esses 2 elementos de natureza yin, né? Água e madeira, que vão interagir com esse elemento maior que é o elemento fogo. Então, vamos começar falando um pouquinho do elemento fogo. O elemento fogo, ele abriga também o coração e o espírito, né? O Shen, a nossa alma, o nosso espírito, a mente. Então o Shen, ele é uma somatória, né, de todas as nossas emoções em harmonia ou desarmonia, é aquilo que faz transparecer o nosso espírito, nosso estado de espírito. E a característica do fogo é se alastrar, é crescer, é se expandir, é consumir, né? E isso a gente começa a trazer essa ideia do taoísmo, né, do microcosmo e macrocosmo, então da reflexologia do universo nas coisas. Então a gente começa a observar também que o órgão do coração ele tem as funções parecidas com o fogo. Então é o único órgão do nosso organismo que ele nunca pode parar, né? Assim como o fogo, que se o fogo apaga, ele morre, ele acaba. Então a gente pode chegar a ter aí uma morte cerebral e o coração continuar batendo. Todos os outros órgãos, eles podem parar, inclusive a maioria deles fazem pequenas pausas, mas o coração vai estar o tempo todo aquecido, em movimento. Por isso que ele é o mais yang, por isso que ele é a representação do fogo, do calor. E aí esse calor todo, ele se reflete também no aspecto emocional, né? O que é a ansiedade? Senão é uma fagulha ali que se acende, um gatilho, e vai te consumindo, vai crescendo, 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 queimando tudo, né? E aí a gente tem o elemento água, que vai fazer essa função de dar uma refrescada, de dar uma equilibrada no nosso coração. Então, o segundo elemento que a gente vai
falar um pouquinho aqui agora é o elemento água, né? Depois a gente vai falar um pouquinho da madeira e qual é a inter-relação entre a madeira e o fogo, mas aqui o mais importante é entre yin e yang, né? O fogo sendo yang, a água sendo yin, o mais clássico aí da nossa cultura, né? Dessa cultura da medicina chinesa. Então, a água dos rins, né? A gente fala, a água dos rins sobe para acalmar o fogo do coração. E então, o elemento água, ele abriga também os rins. E dentro dos rins, a gente tem uma energia muito especial, chamada Jin, que significa essência, é a nossa essência, né? Essa essência, ela vai interagir diretamente com a nossa energia do Shen, da nossa mente. Então, sempre que a mente se tornar mais agitada, essa base substancial, essa água, esse frescor vai tentar compensar e reduzir essa agitação. E isso vai provocando desgaste, né? Vai desgastando a nossa essência. Então, quando essa essência ela se desgasta, o sentimento do medo ele se torna mais forte, porque o medo é a emoção que afeta os rins. Então, a ansiedade afeta o coração, né? E o medo afeta os rins. A gente começa tendo ansiedade, muitas vezes, essa ansiedade cresce, os rins vão tentando compensar ali, a água vai tentando compensar, vai se desgastando, entrando em deficiência, e aí aparece, fica mais suscetível à sensação do medo, do pavor, do pânico, né? Então, essa é uma das inter-relações mais importantes aí, é uma das origens mais importantes da síndrome do pânico dentro da medicina chinesa. Mas não só isso também, a gente tem ali também o elemento madeira, que é onde a gente está composto pelo fígado também, né? Os elementos normalmente eles são compostos por duplas que vão trabalhar nesse binômio de yin yang. Então, dentro da madeira a gente tem o fígado e a vesícula biliar, mas eu não vou entrar nisso agora para você não ficar confuso. Então, o mais importante é a gente compreender que o elemento madeira ele está associado ao fígado. O fígado é quem armazena o sangue e joga esse sangue para o coração. Então, quando a gente tem também algum problema que afeta o nosso fígado, o livre fluxo do qi e o movimento do sangue no nosso fígado, isso também vai influenciar o nosso coração. Então, a raiva, a frustração são sentimentos que afetam o fígado. Esses sentimentos afetando o fígado, eles acabam afetando o coração por consequência, né? Então, a madeira deixa de nutrir o fogo, deixa de refrescar ali o fogo, deixa de alimentar o fogo, e aí ele se torna um calor mais vazio, que vai se expandindo, vai ressecando o corpo. E isso também vai afetar e vai acabar aumentando a ansiedade, né? Então, vai ficando com raiva, vai ficando com frustração, vai gerando ansiedade, a ansiedade vai crescendo e isso vai se tornando um pânico e a gente vai acabando entrando num sistema ali onde você vai estar sempre entrando em excesso e causando as deficiências nos outros órgãos, porque eles vão tentar sempre compensar, né, esse trabalho. Então, uma das coisas mais importantes, pessoal, mais simples, é a questão da respiração. Se você observar a sua respiração, quando a gente dorme à noite, no nosso auge do nosso relaxamento, a gente respira com a barriguinha. Todo mundo, quando está dormindo, quando entra em estado de sono profundo, respira naturalmente com o abdômen, né? Toda vez que a gente traz a respiração para cima, ela vai se tornando curta e tensa, e isso faz com que a gente desgaste a energia lá de baixo, porque a água vai tentar subir para acalmar o nosso coração. Quando a gente respira em cima, o coração também fica mais acelerado. Por isso que a gente vai ter esses sintomas. Então é comum, numa crise de ansiedade ou de pânico, a palpitação, formigamento, dores por conta da estagnação do qi, do sangue que não está circulando. Então é muito importante a gente compreender qual é a forma correta de respirar. E você vai ver agora, na prática, a história de uma pessoa que aprendeu isso nas aulas de Tai Chi. E se você ficar comigo até o final, né, curtindo essa entrevista, eu vou te dar um presente. Eu vou te dar um pequeno exercício simples e fácil para você fazer em casa. Em poucos segundos você vai conseguir acalmar seu coração, se sentir mais tranquilo, né, e vai poder utilizar esse exercício em diversas situações. É simples e basta você praticar. Então vamos lá para essa entrevista, conhecer um pouco a história da Cláudia, né? Ela vai compartilhar, ela teve muita coragem de compartilhar aqui com a gente
E espero que essa história também te inspire para você buscar sair aí dessa situação, se você estiver passando por isso, ou conhecer alguém que esteja passando também, manda esse vídeo para essa pessoa, e às vezes é só uma palavra que ela precisa, é só uma palavra que você precisa. Então, vamos lá, vamos nessa. E hoje a gente vai conversar um pouquinho aqui com a minha querida aluna e amiga Cláudia, contar um pouquinho da história dela aí com essa jornada do Tai Chi, né, Cláudia? Isso mesmo. E queria começar te perguntando como que você veio parar nessa coisa, né, No de Tai Tai Chi? Chi. Eu tive no começo de 2023, né, em janeiro de 2023, eu tive uma crise de ansiedade. Acho que veio tudo da pandemia, porque eu trabalhei muito na pandemia, foi muito corrido e eu só sei que em janeiro eu tive uma crise de ansiedade, que foi uma coisa muito estranha, né? Foi eu dirigindo o carro, ouvindo uma notícia, e de repente meu corpo todo adormeceu. E aí nossa, será que se eu morrer? Meu Deus, será que eu vou morrer aqui no carro? Ah, não, não era isso que eu pedi. Não era isso que Não a gente era esse o plano, Não né? era esse o plano. Não, Um finalzinho mais digno, né? deixa eu encostar meu carrinho aqui, porque já tô começando, é um perigo, né? Tava toda, A sensação era toda de dor, dormência, toda formigamento. formigamento no corpo inteiro. E aí meu marido veio me socorrer, a gente foi então para o médico, e o médico, não, se fosse um dedo, um braço, uma perna, eu ficaria mais preocupada, mas com o meu corpo inteiro, isso aí é uma crise de ansiedade. É, que é nervoso, né? Bom, aí depois desse período, dessa crise, eu percebi que eu fiquei diferente. Eu fiquei com problemas de, por exemplo, com ansiedade. Se eu fosse procurar um endereço, é o exemplo, né? Se eu fosse procurar um endereço, eu já ficava com uma respiração ofegante, porque eu estava procurando algo que eu não conhecia, porque eu estava num ambiente desconhecido. Então, alguma decisão eu já ficava com uma ofegante, que é uma coisa muito, era novo para mim, porque eu era sempre muito resolvida. Gente, eu estou diferente. Perdi o equilíbrio também, eu tinha muito mais equilíbrio. Então começou a sentir que coisas que eram mais normais para você se tornaram difíceis, desafios assim, tipo, Fiquei estranha, fiquei assim, ai, por que eu tô ofegante? Tá tudo bem, mas assim, tava aquela, sabe, preocupada, se eu, sei lá, preocupada com o quê? Eu não é sei muito louco, explicar, é né, muito isso da crise de ansiedade, né? Porque muito eu doido. já tive isso também uma época de não conseguir falar em público. E o meu Então, trabalho é falar falar em em público. público, é Então, lidar com as pessoas, é estar com as pessoas, eu ia dar aula, eu já sentia, que tava começava a diferente. passar mal. Eu ficava, pô, não quero ir, não quero ir, não quero ir, aí tá, né? Mas E foi isso. Aí eu, percebendo isso, até eu startar que eu precisava fazer algo diferente na minha vida, aí eu comecei a procurar. Né? Isso foi em janeiro, mas até que eu percebi que janeiro de 2023. 23. Aí, Estamos só que em novembro de de 2024. 2024. Aí foi, não, no segundo semestre, eu falei assim, gente, eu tô diferente, eu preciso mudar, eu preciso fazer algo que me equilibre, que me coloca no centro, que me traz equilíbrio, que me traz o centramento. Aí procurei yoga, procurei mais perto de casa, aí achei assim, os preços também bem salgados. Aí eu pensei em Tai Chi também, mas onde fazer Tai Chi, né, em Brasília? Eu sou muito ruim, assim, de coisas, assim. Aí eu pensei, vou fazer Tai Chi, eu procurava, acho que até olhei aqui também, era tudo assim, ai gente, o que eu faço? Vou Então essa fazer... coisa do Tai Chi foi uma parada que você pensou para ter equilíbrio mesmo, assim, Foi. foi Foi, para ter, assim, porque a gente vê Tai Chi como uma coisa que ele traz a saúde do corpo e da mente, né? Essa coisa do equilíbrio também, a respiração, porque até a respiração ficou diferente. E eu gosto muito, eu trabalho muito com música, né? Na minha comunidade espírita, e eu fiquei com problema de cantar, porque eu fiquei com a respiração muito curta, muito ofegante, então eu estava com problema de cantar também.
Então, assim, eu tinha que resolver, eu Interessante, fiquei né? Que a diferente. ansiedade ela traz a respiração Então, para aqui para quê? cima, você não consegue respirar com a Não barriga. consigo. E aí, Não, para não estava cantar, conseguindo respirar no olha só diafragma. que Estava louco. curtinha a minha respiração. E eu, ai, gente, que Eu coisa tinha uma aluna horrível. psicóloga, que ela, psicóloga e tudo, né? Também Aham. psicóloga infantil. Ela tinha crise de ansiedade. A gente fez aquele exercício abraçar a árvore, né? Umas vezes. E aí, tempos depois, ela sumiu, tá? Encontrei ela, ela relatou que quando tinha crise de ansiedade, ela lembrava e conseguia começar a respirar com a barriga. E aí, Pronto. Eu só sei, assim, que hoje eu canto. Eu não tenho ainda, assim, aquele equilíbrio, mas é porque eu deveria fazer mais tai chi. Aliás, eu devia fazer tai chi todos os dias. quantas vezes por semana você faz, Eu Cláudia? faço, assim, eu faço 2 com você. Lá em casa eu faço mais uma, mais 2. Eu precisava fazer mais Ah, tai mas é bom que chi. você também já está começando a conseguir fazer em É, casa, né? é. Porque no comecinho mesmo é difícil, É você faz difícil, a mas aula, mas os Qigong eu gosto de fazer de manhã bem cedinho, que quando eu massa, faço. que massa. Aí é uma forma de eu também acordar, né? Eu faço Qigong e a respiração, então sempre trazer essa respiração, porque essa respiração realmente ela traz pra gente um benefício muito grande de sossego, como fala, de acalmar. Quando no início, hoje eu não sinto mais aquela angústia de procurar, por exemplo, quando vou procurar alguma coisa, vou fazer algo diferente, falar em público, ficar com a respiração curta, ficar nervosa. Não mais. Eu sou palestrante também, eu gosto de cantar, eu canto na minha comunidade com meu esposo, né? Então, eu já não sinto mais nenhum problema a respeito com isso. Esse 1 ano de Tai Chi para mim foi mágico, foi muito bom. Eu levo para mim, né? Faço Qigong em casa. Eu gosto muito mesmo de fazer Tai Chi, é muito importante para mim. Por isso que eu falo para ti que, olha, eu estou tranquila. Se eu faço bem, se eu faço mal Tai Chi, eu tenho só 1 ano. Só 1 ano. Não, 1 ano não, vou fazer 2 anos. Não, eu vou fazer 1 ano de Tai Vai fazer um Chi ano agora, né? agora em dezembro. Em dezembro eu faço 1 ano de Tai Chi. E aí já foi muito mágico assim para mim. Então eu não tenho Então nenhuma você nesse um, preocupação de saber, estou fazendo bem. Não, vou fazendo. Olha, daqui 10 anos eu serei. Vou competir com ele, vou ser professora você é de Tai professora, Chi. estou nessa expectativa aí, estou depositando as fichas. Não, mas sabe que o Não, professor de Tai Chi, mas você eu sabe falo, que professor de Tai Chi é uma profissão do futuro. Para você que está aí na é. sua casa aí e não sabe, porque a inteligência, a gente estava até falando sobre inteligência artificial agora há pouco. Poxa, Inteligência artificial vai dominar muitos trabalhos que são mecânicos, né? Agora, ensinar Tai Chi é um trabalho completamente humano. Não tem como não alguém tem ensinar Tai Chi a um robô, uma como. inteligência artificial. E olha os benefícios que tem, Há né? Então, muitos, é um nossa trabalho senhora. essencial. Diga assim, para a sociedade, é uma profissão do futuro, porque o que a Olha, gente eu tem não de sei se problema de seria saúde, profissão do futuro, mas eu acho que é com certeza assim, uma atividade que a gente, né, nessa loucura que a gente vive de muito trabalho, tudo muito rápido, tudo muito acelerado. O Tai Chi centra, né? Traz a gente para o centramento, traz a gente para a, 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 como você diz também muito, essa coisa do movimento ligado, contínua, contínuo, da continuidade, a continuidade, quietude, a quietude do movimento. isso é o E isso movimento, mas ao mesmo tempo é quieto. meditativo, né? E ao mesmo tempo você está preocupado com o seu movimento, então você não está pensando em outra coisa a não ser o seu movimento, o seu corpo, né? O seu equilíbrio, todo movimento você faz parte. Você faz parte do movimento, você está presente, né? Você está presente. É Isso que eu queria dizer. essencial, é essencial. Então é isso. Então está sendo muito bom para mim, muito Ah, que bom. bom, eu fico muito feliz. O seu relato, inclusive, é muito interessante, porque você está falando muito sobre os benefícios para a mente, tá? A gente vê muita gente falando sobre a saúde física, né? Como é bom para as articulações, para a dor disso, para a dor daquilo, mas eu acho que o mais importante do Tai Chi realmente, por isso que eu falo que é uma profissão do futuro,
Porque a saúde mental é uma das coisas que a gente tem menos recursos para lidar. Então, quais são os recursos para lidar com saúde mental, né? Para a saúde física tem muito, você pode fazer 300 atividades físicas, tem muito tipo de atividade, mas para Tem. a cabeça a gente ainda está E descobrindo aqui no Ocidente, né? detalhe, respiração, né? Nossa, respiração. Cara, respirar é tudo. Para mim, eu senti isso na carne mesmo, porque, como eu disse, eu, eu canto e essa crise de ansiedade afetou o canto e eu fiquei com respiração curta, não conseguia cantar. Então, assim, hoje eu confesso, assim, eu canto, às vezes, assim, pode faltar um ar aqui ou ali, mas assim, já é porque eu emendei uma frase, devia Sim. ter respirado um pouco antes, porque a frase era muito Aí foi a longa. técnica que às vezes Faltou a não... técnica. Aí faltou a técnica, mas assim, essa coisa de você estar tentando na técnica e você não consegue cantar e você tá, poxa, Ofegante. ofegante, né? Então foi um presente mesmo que eu me dei, que eu me dou. Um presente que você me dá também, É agradeço uma muito, bênção, na agradeço verdade, muito. a gente agradecer os mestres, né, É, que fizeram tanto por trazer e propagar essa arte, a gente conseguir trazer para o Ocidente, é. enfim, toda essa cadeia aí, tanto da Agora eu estou família, trabalhando o meu assim, no meu caso, equilíbrio. só para deixar claro, no meu caso só, tanto a família Yang, que é a família que eu tenho discipulado, né, sou discípulo do Mestre Yang Jun, quanto os meus professores brasileiros, o professor Roque e a Ângela, que fundaram a Sociedade Brasileira de Tahiti, que há mais de 40 anos vem trazendo essa bênção aqui para o nosso país, assim, então é uma coisa relativamente nova, né, Tai Chi? Mas esse Entendi. ponto que você falou da respiração, ele é fantástico mesmo, porque muita gente me pergunta sobre a respiração no Tai Chi e a gente não fala muito sobre respirar com movimento, nem nada disso, mas é uma outra forma de trabalhar a respiração, né? A respiração, ela respirar corretamente, né? Respirar, ela foi através da respiração que eu, na verdade, tomei posse mesmo do meu corpo, do tratamento contra a ansiedade. Porque a ansiedade realmente ela te traz uma respiração muito curta, né? E você não percebe, você está respirando curto, você não percebe, o coração começa a palpitar. Que coisa, né? Vamos respirar direito. Aí você, deixa eu fazer aquela respiração que ele me ensinou. Será que ela vai me trazer? Aí você para E e funciona, começa. né? E é Funciona. assim, ó. É uma coisa quase que Funciona. instantânea, é É muito louco, né? instantâneo. Você tá na crise, E eu também fiz recentemente eu fiz o curso de Reiki, né? Fiz Reiki 1 e 2 e lá ele ratificou, eu fiz também, ele ratifica tudo que você falou aqui sobre a respiração. Eu fiz quando é que eu fiz? Eu fiz em agosto, setembro o curso. E também a questão da respiração. Respiração também é conexão. É É frequência, né? É frequência. fantástico, é fantástico. E Cláudia, o que você diria para quem está pensando em fazer o Tai Chi, o Qigong e está somente pensando? Eu acho que eu disse tudo ali, né? Porque eu espero, né? Espero em Deus poder fazer esse Tai Chi por longos e longos tempos. A gente tem. Eu resolvi fazer Tai Chi por causa da Regina Prado, que é a nossa colega também, que faz Tai Chi com a gente na nossa turma. E tem um capítulo Que é falando um pouquinho a entrevista dela também, se você ainda não assistiu. fantástico, né? É uma pessoa, ela é cheia de vitalidade, tem 83 anos, né? Mas de uma vitalidade, de Incrível, uma né? Ela é incrível. inteligência, ela ativa. E ela foi me visitar, foi fazer uma visita na minha casa. E a gente conversando, eu olhei, Regina, então vou fazer Tai Chi. É, Porque Tai Chi realmente esse sossego, corpo, mente, eu digo até espírito, né? Porque se a gente está bem, obviamente o espírito ele agradece em tudo isso nele. Na verdade, eleva o espírito, na né? verdade é o espírito mesmo que agradece, porque ele que é eterno, isso aqui passa, né? Exatamente. Poxa,
Muito obrigado pelo seu depoimento Obrigada e aí. espero que a Eu que gente possa agradeço por praticar muito tudo. tempo ainda Gratidão, juntos. gratidão, gratidão. E é isso, pessoal. Se você ainda não está praticando, procura aí na sua cidade, né? Não esquece de deixar uma curtida, se inscrever aqui no nosso canal, deixar o seu comentário, a sua dúvida, que ajuda bastante a gente a propagar essa arte, beleza? Muito obrigado, até a próxima. Bom, então como eu havia prometido no início do vídeo, vou te passar um exercício muito simples, fácil, muito interessante para você lidar nos momentos de crise, ou que começar a surgir ansiedade. Logo que essas emoções começarem a surgir, você vai perceber a alteração na sua respiração. Então, comumente, a respiração vai se tornando cada vez mais alta e mais curta, né? Então você vai diminuindo e vai ficando cada vez mais ofegante, a energia vai subindo, vai tomando conta, e aí a gente começa a perder a respiração. Então, uma das coisas mais importantes é a gente conseguir submergir o Qi no baixo ventre, o Qi no tantin, ou seja, afundar a nossa respiração na parte de baixo do corpo. Então, com o tempo, você vai aumentando a percepção do movimento do tórax, da cintura, controlando as partes do seu corpo para você conseguir realmente coordenar, relaxar, expandir para que essa respiração possa descer lá para o baixo ventre, né? Mas para quem não tem nenhuma experiência, você pode fazer um exercício bem simples. Você vai inspirar, então elevando os braços, enchendo o peito de uma vez, e depois você vai soltar de uma vez o ar, vai segurar o peito e vai tentar respirar lá embaixo, ó. E aí, para quem está começando, isso pode provocar um pouquinho de falta de ar. Então, feito isso, você respira naturalmente, toma seu fôlego, tenta acalmar sua respiração e puxa mais uma vez profundamente. E solta. Soltou, tenta segurar o peito aqui embaixo, sentir a barriga lá embaixo se movimentando, movimenta a barriga e respira naturalmente. Então você vai repetindo isso algumas vezes, sem ficar ofegante. Procura fazer isso sentado para você não perder o equilíbrio, não sentir nenhuma tonteira, falta de ar. Então faz de forma bem equilibrada, bem consciente, sempre buscando relaxar a parte superior do corpo, colocando a respiração na parte inferior, né? Então quando a gente traz a respiração lá para o abdômen, a gente consegue relaxar a parte de cima. Eu vou fazer com você agora umas vezes para você me acompanhar, beleza? Então daqui, ó, você vai inspirar, solta fazendo esse som, né, de como se estivesse esvaziando uma bexiga. Segura aqui embaixo, ó. Respira naturalmente e mais uma vez, inspirou. Então esse som também, ele ajuda a aliviar a energia do fígado, né? Esse som de ele dá uma acalmada. Espero que você goste, experimenta aí fazer esse exercício, manda para alguém, deixa aqui um comentário sobre a sua experiência, se você fez esse exercício, o que você sentiu. E é isso, espero você no próximo vídeo. Um grande abraço, até a próxima!